Oi, gente linda da Pro, tudo bem? Tudo certinho? Joinha, né? Vamos lá, começar mais uma semana, né? Hoje nós vamos ter aula de português, estamos quase acabando, né? Já vai dar para essa semana nós começarmos o caderno novo de português. Mas primeiro vamos finalizar, vamos concluir o caderno 1, com todo o capricho desse mundo, tá bom? Então, vamos lá. Página 90. Exploração e descoberta, hora do texto. Você sabia? Você sabia que alguns sapos mordem? A grande maioria das espécies de sapos não mordem. Esses animais se defendem de várias formas. Se fingem de mortos, usam veneno ou tentam fugir. Mas alguns sapos podem morder, sim. Principalmente os sapos de chifre, de um gênero denominado Ceratophrys, popularmente chamados de sapos Pacman. Tá? Quem escreveu esse texto foi uma consultoria do Guilherme Domenicelli. Tá, isso já é uma curiosidade. Vamos lá, porque essa é uma unidade sobre curiosidades. Você sabia que as abelhas habitam o planeta Terra há aproximadamente 30 milhões de anos? Que a maioria morre logo depois de picar e que o seu veneno vem sendo aplicado em várias pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos médicos? A fonte é essa daqui, tá bom? Mega curioso esse site. Fatos curiosos sobre as abelhas. Que até quem não conseguiu fazer aquela pesquisa, né, sobre a abelha, ó, pode ir nesse site aqui. Bom, agora você vai pensar em uma informação bem interessante que talvez você pense assim, nossa, os meus amigos da escola não sabem isso daí que eu sei. Eles não sabem essa informação. E você vai apresentar, mas não é para os amigos da escola, é para quem estiver aí do seu lado, tá bom? Vocês sabiam, ou você sabia que, e aí você vai contar uma informação que só você sabe. E aí a pessoa que estiver do seu lado também pode contar uma que ela saiba e que você ainda não sabe. Então, vocês vão trocar informações, tá bom? De estilo assim, você sabia. É uma brincadeira, tá? Página 91, diálogo com o texto. Você sabia que esses pequenos textos, conhecidos por você sabia, podem ser criados a partir de uma informação científica? Né? Quando o assunto é muito bem estudado por cientistas, né? Muito bem estruturado, tem uma pesquisa, e não é assim, vou falar o que eu acho. Não, tem que ser averiguado, tem que ser estudado, às vezes por muitos anos, tá? E aí eles escrevem sobre o assunto, lançam matérias, né? Artigos. Veja só como isso é possível. Então, tem um texto aqui que é um texto informativo, um texto científico, tá? Alguém precisou estudar muito para chegar a essas conclusões. E observar também. Por que o beija-flor gosta de beijar as flores? Você já viu um beija-flor de perto? É uma das coisas mais bonitas da natureza. Para nossa sorte, há muitas outras. Mal dá para enxergar as asas dele quando ele fica bem paradinho na frente da flor e tasca um beijão nela. Quer dizer, ao pé da letra, essas aves não beijam as flores, e sim sugam-nas para retirar o néctar, que é um líquido açucarado que está dentro delas. Delas quem? Das flores. Para elas, é um alimento importante. Algumas espécies dessa ave chegam a furar o tubo das flores para alcançar a fábrica de néctar,
chamada nectário. Enquanto isso acontece, as asas super rápidas giram rapidamente e permitem que o pássaro fique parado no mesmo ponto sem dificuldade. Em troca da comida, essas aves levam pólen de uma flor a outra, fazendo o serviço de polinização. Assim, eles, né, os beija-flores, ajudam as flores a se reproduzirem, tá? Esse artigo é da Mirella Portugal, foi tirado do site da revista Recreio. Bem interessante saber um pouquinho mais sobre os beija-flores, né? Antes de mais nada, verifique se há dúvida em relação ao significado de alguma palavra do texto. Se necessário, consulte o dicionário, né? Assim a gente já vai treinando um pouquinho, olhar no dicionário, alguma palavrinha para saber o significado, né? Um pouquinho de treino de dicionário. Esse procedimento é importante para que você compreenda todas as informações dadas. Agora veja como podemos transformar esse texto num texto de você sabia. Bem interessante. Bom, daquele texto que eu acabei de ler sobre beija-flor, vocês vão ver como que alguém fez aí para a gente entender direitinho um você sabia, ó. Selecione uma informação do texto que seja curiosa. A que escolhemos está em destaque no quadro. Releia o trecho. Essa daqui está em destaque, que está sublinhado. Quer dizer, ao pé da letra, essas aves não beijam as flores, e sim sugam-nas para retirar o néctar, um líquido açucarado que está dentro delas. Para elas, é um alimento importante. Então, desse trecho do texto, eles vão fazer um você sabia. Agora, transforme essa informação numa pergunta curiosa sem respondê-la. Começando por, você sabia? Aí vem aqui, ó. Você sabia que o beija-flor não beija a flor? Então, essa vai ser a perguntinha, né, do texto. Pronto, temos aí uma pergunta bem interessante. Observe que as perguntas devem trazer sempre uma informação verdadeira. Portanto, precisam ser pesquisadas em fontes científicas, né? E as pessoas que escreveram o artigo, a reportagem, elas pesquisaram muito sobre o assunto. Agora é só acrescentar a informação que responde àquela pergunta feita. Para isso, é preciso fazer algumas alterações na organização do texto, deixando claro para o leitor. Veja, a resposta dessa perguntinha, você sabia? Olha como ficaria. Essas aves não beijam as flores, e sim sugam-nas para retirar o néctar, um líquido açucarado que está dentro delas, um alimento muito importante. Tá vendo? Algumas pouquíssimas mudanças na organização do texto, mas vocês estão vendo que a resposta está tudo ali dentro daquele texto que nós lemos, né? Aí depois você pode ilustrar o seu texto, ou com fotos, ou com desenhos. Se quiser, dê um toque pessoal, como se estivesse conversando com o leitor, né? Pode ser assim uma escrita. Nossa, pessoal, você sabia? Como se você estivesse conversando com o leitor, né? Uma linguagem mais informal. Observe finalmente que para chamar a atenção do leitor, o título do texto deve ser escrito com letras maiores. Veja então como ficou o nosso Você Sabia? Então, olha como ficou. Então, aqui é um exemplo já completo. Tem a pergunta com letras maiores, né? Que a gente chama até de letras garrafais. E aí vem a resposta. Pergunta é, você sabia que o beija-flor não beija a flor? É verdade. Essas aves não beijam as flores. Elas sugam seu néctar, um líquido açucarado que está dentro delas, que é seu principal alimento. Tá vendo? Tudo isso aqui, tanto a pergunta quanto a resposta, foi retirada de um texto que nós lemos. Né? Pegaram um trechinho aqui e formaram um Você Sabia. Agora, quem vai fazer isso são vocês. Produção de texto na página 93. Agora é a sua vez.
Então, aqui vocês vão colocar o nome e aqui a data. A partir do texto apresentado, crie um Você Sabia? Lembre-se das orientações dadas até aqui. Vamos ver qual que é o texto. Ó, o título do texto é esse. Quantos dentes tinha um T-Rex, que é o Tiranossauro Rex? O Tiranossauro Rex tinha cerca de 30 dentes na parte de cima da boca e 28 dentes na parte de baixo. Eles eram grossos, em forma de cone e variavam de tamanho, chegando a 30 centímetros. O tamanho da régua de vocês, pessoal. Isto é, do tamanho da sua régua da escola. Sempre que um dente do tiranossauro caía, nascia um novo no lugar. Olha que interessante, né? Com essa dentição poderosa, ele podia estraçalhar 200 quilos de carne em apenas uma mordida. Que poderoso. Essa informação também foi retirada do site lá da revista Recreio, tá? Interessante, né? Porque nós, por exemplo, nós nascemos sem dente, aí daqui a pouco, depois de uns meses, começa a sair os dentinhos no nenê, né? E a partir de uma certa idade, que é mais ou menos a idade em que vocês estão, começam a perder esses primeiros dentinhos, que são os dentinhos de leite, e aí vem os dentes permanentes. O próprio nome já diz, eles vão permanecer agora na boca de vocês até o fim da vida. Se um desses dentes cair, não vai nascer outro no lugar. Olha a importância da escovação de dentes, da escovação da língua, de usar o fio dental, para que vocês nunca percam nenhum dentinho permanente, né? Agora, no Tiranossauro Rex, não. Se ele perdesse um dente, nascia outro no lugar. Que maravilha, né? Então, nessas linhas, vocês vão escrever. Bom, a partir dessas informações aqui, vocês vão escolher uma que vocês acharam bem legal e vão criar um Você Sabia. Então, o Você Sabia, a pergunta vai sair daqui de dentro e a resposta também vai sair daqui de dentro, tá? É um texto bem curto, né? Não tem muito segredo, né? Aí eles estão falando, agora que você terminou de escrever seu texto, é hora de revisá-lo. A tabela ao lado vai ajudá-lo nessa tarefa. Mas é aquilo que a prof fala. Se eu fosse vocês, eu primeiro leria isso antes de começar o texto. Depois que terminasse também, só para tirar a prova. Deixa eu ver se eu fiz tudo isso aqui que eu deveria ter feito no texto. Você escreveu o título no formato Você Sabia? Né? Que é com letra maior, né? Para chamar a atenção. Você reproduziu fielmente a informação escolhida lá no texto do T-Rex? Você usou a linha até o final, antes de continuar a escrever na linha de baixo? Lembra, né? A gente começa deixando o parágrafo, letra maiúscula, e usa a linha até o final. Não coube aquela frase na mesma linha, eu vou lá no cantinho da linha de baixo, tá? Você utilizou letra maiúscula no início das frases, em nome de pessoas e de lugares? E as palavras foram escritas corretamente? A Pro não vai estar aí para ver, mas tem um adulto aí para te ajudar, né? Para você, se você cometer algum erro de ortografia, corrige, tá? Se tiver dúvida na escrita de alguma palavra, use o dicionário. Quem não tem dicionário na malinha, usa o dicionário online, tá? Que também tem dicionário online. Então, espero que vocês sejam, assim, bem criativos aí, né? Na hora de escrever a perguntinha, a resposta, vocês montem um texto bem legal, né? Que chame bastante a atenção do leitor, tá? Página 95, exploração e descoberta. Troca de ideias. Olá, será que você me conhece? Sou um talentoso artista italiano. Mas minha curiosidade também inspirou incríveis invenções. Tente descobrir meu nome decifrando minha assinatura. A assinatura aqui dele.
Quem será, hein? Tentem descobrir. Depois a gente continua. Dá para ler um nomezinho aqui, ó. Parece, né? Leonardo. Parece. Vamos lá. Aqui, gente, tem algumas ilustrações, por exemplo, de criações. Esse daqui, provavelmente, é um autorretrato do Leonardo da Vinci, tá? Em cerca de 1512 a 1515. Autorretrato, vocês já sabem, né? Quando a pessoa se desenha, né? Então, esse daqui é um autorretrato dele, tá? Aqui, interpretação em 3D da máquina voadora de Leonardo da Vinci, que se chama ornitóptero. O engenho foi concebido em 1488, após ele estudar a mecânica do voo das aves. Então, olha só, ele era um inventor também, né? Ele fazia esboços de algumas invenções e, além disso, ainda era um pintor que ficou conhecido no mundo inteiro, né? Por essa obra dele, La Gioconda, conhecida como Mona Lisa, é a pintura mais famosa do artista Leonardo da Vinci. Ela foi pintada ao longo de 10 anos. Ele demorou 10 anos para terminar esse quadro. Ele foi de 1503 a 1513 e ela está exposta lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Por que falam tanto dessa obra, né? Porque você pode olhar para os olhos da Mona Lisa, em qualquer lugar que você tiver, você olha para os olhos dela, dá a impressão de que ela está olhando para você. Em qualquer posição que você ficar, se você quiser ficar mais à direita, mais à esquerda, ou na frente, em qualquer posição, dá a impressão de que ela está sempre olhando para a gente. Bem interessante. Bom, e essa obra ficou tão famosa que outros artistas fizeram releituras dessa obra. Olha que legal que ficou. Então, tem artista que fez uma releitura da Mona Lisa como Branca de Neve. Aqui é uma Mona Lisa pop. Aqui, olha só, Maurício de Souza, gente, que legal, fez uma Mona Lisa Mônica. Mônica como Mona Lisa. Olha só, a Mona Lisa Black Power, que linda ela ficou. Aqui a Mona Lisa Mamãe Noel. Aqui uma Mona Lisa toda linda, com o cabelo platinado. Aqui uma Mona Lisa que tira selfie. Olha que moderna, né? Então, olha a criatividade desses artistas também, né? E trazendo tudo agora para a nossa época contemporânea, né? Essa época que a gente vive agora, a modernidade. Uma obra tão antiga, né? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho. No texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci, um dos mais incríveis gênios da humanidade. Um menino em 20. 20, aqui é nome de um lugar lá da Itália, tá? Não é o numeral 20, não, tá bom, gente? A mãe do bebê correu para o pátio, sacudindo os braços. Um abutre, que é uma ave, né? Estava empoleirado no berço do seu filho. Xô! Ela gritou. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas. Mas a criança estava sã e salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o voo do abutre e sorrindo. Olha, desde bebê, então, ele já era assim, curioso, ele ficou seguindo assim o voo da ave, né? E sorrindo. A criança Leonardo havia nascido no dia 15 de abril de 1452,
em uma região montanhosa da Itália chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Tá bem? É o nome de um lugar. Por isso que ele é o Leonardo da Vinci, daquele lugar. Sua mãe, Caterina, era uma jovem camponesa, bonita e pobre. Seu pai, Ser Piero, era um ambicioso jovem de família rica que estava começando sua carreira de tabelião. Daqui é o Leonardo da Vinci, tá? Então, naquela época se usava barba grande, cabelo comprido, né? Coisas de cada época, né? Leonardo adorava o tio e o seguia por toda parte. Todo mundo tem um tio ou uma tia, né? Pelo qual a gente é apaixonado, né? Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorriam os vinhedos e os campos, Francesco ensinava a Leonardo os nomes e usos das plantas e das ervas. Ensinava os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam nas colinas ao redor de Vinci. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. Legal ter um adulto, né, que quando a criança está com dúvidas, o adulto ele está sempre empenhado em resolver, em tirar aquelas dúvidas, né? É assim que a criança vai construindo toda a sabedoria dela. Depois ela vai querer, nossa, agora eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu vou para os livros, vou para as pesquisas, né? Na internet, em enciclopédia. É assim que a gente vai se aprofundando num assunto que seja do nosso interesse, né? Aí o menininho, diga-me onde começa o rio, dizia Leonardo. Diga-me o que faz o relâmpago. Diga-me o que acontece com a lagarta dentro do casulo, né? O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e escrever e a usar um ábaco. O que é um ábaco? É um instrumento formado por um quadro com arames paralelos, usado para fazer cálculos. Então, era assim que eles faziam conta. Esse daqui é um ábaco, tá, gente? Aqui em cada linhazinha dessa tem 3, né, essas coisinhas, essas marquinhas, né? Elas ficam andando para lá e para cá. Por exemplo, e eles iam aprendendo. Ah, quanto que é 1 mais 9? Quanto que é 2 mais 8? Né? E esse ábaco aqui é um ábaco japonês, tá? Aqui tem 10 unidades. Aqui tem, em cada linha, tem 5 unidades. Tá? O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e escrever e a usar um ábaco. E essa foi a única educação que ele recebeu. Em vez de estudar, passava grande parte dos seus dias passeando pelo campo e observando a natureza. Olha só, uma pessoa observadora, né? Como ela vai ficando cada dia mais inteligente. Explorava as fendas rochosas das colinas ao redor de Vinci. Leonardo se preocupava com o mundo à sua volta. Achava tudo interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via, tá vendo? Queria se aprofundar nos assuntos, né? É assim que a gente vai aprendendo cada vez mais. Não assim se contentar, ah, já sei isso, tá bom, não quero saber mais, não, tá bom. Não, vai se aprofundando, porque qualquer assunto tem sempre muita coisa para a gente aprender, né? Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava, aqueles desenhos, né? Ainda com traçados mal feitos, né? Esses são os esboços, né? São desenhos assim, projetos ainda de desenhos, né? Estudava o movimento dos pássaros e também de outros animais, estudava o crescimento das plantas e das flores, as pedras que encontrava nos leitos dos rios, a luz dos campos e as sombras das densas florestas. Tá? Então, também está aqui esse texto, tá?
a referência aqui, tá? Ernest Herbert escreveu Leonardo da Vinci para crianças. E quem traduziu foi a Fernanda Abreu, no Rio de Janeiro. No quadro abaixo, você vai fazer um desenho sobre esse texto que a Pro acabou de ler com vocês. Ilustre o texto a partir das imagens que ele provocou em você durante a leitura, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo e voltar, ler novamente. Podem até tirar o som da fala da Pro e vocês lerem em voz alta, tá bom? Ou podem ouvir mais uma vez a leitura da Pro e aí vão imaginando o que vocês vão desenhar aqui do que veio na cabecinha de vocês com relação a esse texto, tá? Não. Um desenho bonito, forma a imagem primeiro no pensamento, depois passa para o papel, tá bom? E uma pintura bem caprichada também, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns esboços, né? Que são esses desenhos ainda mal feitos, né? Mas que ele não queria perder aquela criatividade do momento, então ele levava papel, para onde ele fosse, né? Um lápis, e começava a fazer os esboços. Depois, em casa, ele aperfeiçoava um pouquinho. Então, aqui, ó, esses de cima, por exemplo, são relacionados à guerra. Essa ponte invasora, daqui era para a guerra, tanque blindado, aqui um esboço de um paraquedas, de uma bicicleta, desenhos anatômicos, né, do corpo humano, aqui charrete. Então, esses esboços todos com esses objetos, ele imaginou muitos séculos antes de tudo isso realmente virar realidade, né? E tudo isso realmente ser feito em fábricas e as pessoas começarem a usar, tá? Então, ele era muito inteligente. Por quê? Porque era uma pessoa curiosa desde bebê. Desde criança, ele já era curioso. Aquela curiosidade que a Pro falou, de quem quer aprender coisas novas. E aí vai se aprofundando nos assuntos que são do seu interesse, né? Diálogo com o texto. Você já ouviu falar em coleta de dados? Alguma vez você já fez esse tipo de trabalho? No livro abaixo, reúna algumas das informações importantes do texto que você acabou de ler. Elas servirão para organizar as ideias principais do texto. Tá? Então, aqui, quem souber fazer sozinho, pausa o vídeo e faz. As informações estão todas lá no texto. Nome do artista, a data de nascimento dele, a nacionalidade dele, primeiras descobertas sobre o mundo, invenções reveladas em seus esboços, tá? Aqui está falando da assinatura dele, tá bom? Que ele era canhoto, mas tem pesquisas que também mostram alguns esboços de desenho, comprovam que ele era ambidestro, ou seja, ele escrevia, desenhava com as duas mãos. Aqui está falando que ele era canhoto e ele escrevia tudo de trás para frente, tá? Era uma espécie de escrita espelhada. E hoje em dia a gente sabe que quem tem esse distúrbio são os disléxicos, né? E se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas pessoas famosas que têm dislexia. Não é uma doença, tá, gente? É apenas uma dificuldade ou uma forma diferente de fazer registros, tá bom? Ele escrevia tudo de trás para frente. E quem não souber pode seguir as sugestões aqui da Pro. Então, o nome do artista, Leonardo da Vinci. Vejam que Leonardo é com letra maiúscula e Vinci também. É um nome italiano, né? Vinci. Se escreve Vinci, mas se lê Vinci. Data do nascimento dele, 15
de abril de 1452. A nacionalidade dele é italiana. Não, mas ele era homem, então tem que escrever italiano. Não, tudo bem. Ele era italiano, mas a nacionalidade, que nação, né? Ele nasceu, a nacionalidade dele, a palavra tem que ficar assim, tá, gente? No feminino. A nacionalidade dele era italiana. Primeiras descobertas sobre o mundo. Suas primeiras descobertas eram fruto da observação que ele fazia da natureza. Entre elas, nomes e usos das plantas, os hábitos dos animais silvestres e etc. Tem outras coisas lá para anotar, só que eu não sei se iria caber nesse espaço. Se vocês acharem que cabe mais coisas, podem complementar, tá? Invenções reveladas em seus esboços. Tanque blindado, tem o parafuso aéreo, que é o helicóptero, tem paraquedas, tem muitas outras, né, gente? Aqui está o autorretrato dele, aqui está a assinatura dele de trás para frente, né? E aí, essa assinatura fica espelhada. Dá para olhar a assinatura correta através do espelho, tá? Página 99, exercício 2. Pinte apenas os espaços que apresentam as características que estão de acordo com o texto Um Menino em 20. Então, essas tiras que estão pintadas, vocês podem escolher uma ou 3 cores bem clarinhas, bem suaves, tá? Para vocês não cobrirem assim, para a gente ainda conseguir ler, né, o que está por baixo. Então, ó, de acordo com o texto, esse texto descreve a vida de uma pessoa real, né? Não é uma personagem, não é alguém que foi inventado, uma história inventada, não. A vida de uma pessoa real, que realmente existiu nesse mundo. Apresenta informações inventadas? Não. Os fatos são narrados em ordem cronológica, ou seja, do nascimento até o final da infância, né? Foi subindo, assim, a idade, né? Aumentando a idade. Sim, uma ordem cronológica. Descreve a vida de uma personagem? Não. Uma pessoa que realmente existiu. Não era uma ficção. Apresenta informações verdadeiras sobre fatos acontecidos? Sim. Não se considerou a ordem cronológica, os tempos em que os acontecimentos ocorreram estão misturados? Não. Houve uma ordem cronológica, sim. Começou a falar desde quando ele estava lá no bercinho dele, que a mãe dele estava assustada, entrou uma ave, ela achou que o abutre ia levar o filho dela embora, né? Aí depois ele cresceu, começou a passear com o tio dele, Francesco, e fazer muitas perguntas, e o tio, ele era aquele tio muito amoroso, respondia todas as perguntas, queria que o sobrinho aprendesse mesmo as coisas da vida, né? Esse tio foi muito importante na vida dele, né? Então, essas 3 tiras que estão aí em amarelo, vocês vão pintar. Vocês vão escolher a cor que vocês quiserem, contanto que a pintura seja bem fraquinha, bem suavezinha, tá? Confira a atividade anterior com o professor. Depois, a partir das informações destacadas, assinale o gênero de texto que corresponde a essas características. Então, o texto que a gente leu, Um Menino em 20, é uma biografia, né? Dessa grande celebridade da época, né? Uma pessoa super famosa. Então, é um conto de fadas? Não. É um anúncio publicitário? Não. É uma reportagem? Não. Uma fábula? Não. Uma entrevista? Não. É uma biografia. Para que serve esse gênero de texto? Que gênero? A biografia. A biografia serve para descrever a vida de uma pessoa, geralmente uma pessoa assim bem conhecida, bem notável, né? Nela quem? Na biografia, os fatos, que são fatos reais, costumam ser narrados em uma sequência cronológica, então começa
lá ou de bebê ou de criança, e aí vai falando sobre a vida dessa pessoa, conforme ela for pegando idade, né? Os anos forem passando. Apresentando vários aspectos da vida do biografado, tá? Tem muitos livros hoje em dia de biografia, né? Virou até moda hoje em dia. Página 100. Segundo o texto, Leonardo da Vinci foi uma criança bastante curiosa. Cita um fato que comprove essa afirmação. Vocês podem citar o fato que vocês quiserem lá do texto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ele fazia muitas perguntas a seu tio Francesco e estudava o movimento dos pássaros e de outros animais. Você acredita que a convivência de Leonardo da Vinci com seu tio Francesco estimulou a curiosidade do menino? Sim ou não? Quem responder sim, vai falar por que você acredita que sim. Essa convivência com o tio estimulou mais ainda a curiosidade do menino, ou não? Não, conviver com o tio não estimulou, não foi isso que estimulou o Leonardo. Vocês vão explicar, tá? E vai ser uma resposta pessoal. Pensem sobre o assunto, formem a resposta primeiro no pensamento, depois passa para o papel, parágrafo, letra maiúscula, né? E lápis sempre bem apontado. Exercício 5. Entre tantos talentos, Leonardo da Vinci foi também um inventor genial. Ele esboçou muitos dos aparelhos e veículos que conhecemos hoje. A bicicleta, a roupa de mergulho e o submarino, entre outros. No entanto, Da Vinci era obcecado pela ideia de voar. Estudando muito e observando o voo dos pássaros, desenvolveu esboços para máquinas voadoras que só seriam construídas séculos depois. Observe e tente adivinhar que máquinas são essas. Tá? Então, como ia ficar um pouquinho difícil, eu ajudo vocês. Primeira é um helicóptero, né? O esboço daquela época, como ele inventou um helicóptero, que hoje nós conhecemos como helicóptero, né, gente? E aqui era um avião, que hoje nós conhecemos como avião, mas naquela época não tinha esses nomes ainda, tá? Produção de texto. Durante esta unidade, observamos que a curiosidade favorece as invenções, né? Quem é bem curioso acaba, às vezes, até querendo fazer algumas invenções. Quando bem utilizada, ela contribui com descobertas importantes para a humanidade, né? Tem muito inventor que quer descobrir, quer fazer suas invenções de coisas úteis para o ser humano, né? Mas tem gente também que inventou coisas assim que matam, né? Que acabam com as pessoas, com as cidades, com o ambiente. Então, nem todas as invenções são positivas, infelizmente, né? Porque se o ser humano tem tanta inteligência, né? A gente tem que usar a nossa inteligência para fazer coisas boas, né? Para fazer o bem, né? Agora invente algo que mudaria a sua vida. Pense nos seus desejos e nas necessidades do dia a dia. Pense em algo que deixaria a vida de todos mais legal. Aí estão pedindo para usar uma folhinha que estaria lá no final do caderno e ela não está, tá bom? Assim como Leonardo da Vinci, faça um esboço de sua criação. Execute essa atividade em sua casa, junto a seus familiares. Depois que vocês fizerem, vocês vão guardar dentro da pasta para depois vocês me mostrarem, tá? Eu vou pedir para vocês pegarem uma folha de sulfite, pode ser, tá? E vocês mesmos fazerem isso, porque tá bem simples. Ó, você vai pôr o seu nome, que é o nome do inventor. Aí, um quadradinho aqui, você vai pôr a data do seu nascimento, porque aqui, ó, essa ficha de invenção vai ser de vocês. Agora, vocês vão ser os inventores, tá? E
igual o Leonardo da Vinci. Também já foi um inventor um dia. Agora são vocês que vão inventar alguma coisa que vocês têm muita vontade, pensam, nossa, se eu fosse um inventor, eu queria inventar isso e isso para o meu dia a dia, para facilitar a minha vida, e iria ajudar muitas outras pessoas, né? Então, vocês vão colocar a data do seu nascimento, a sua nacionalidade. A menininha nasceu no Brasil, ela vai pôr que ela é brasileira. O aluninho nasceu no Brasil, ele vai pôr que a nacionalidade dele é brasileira, tá? A palavra é no feminino. A sua idade. Aqui você pode ou pôr uma foto sua ou fazer um desenho seu. Ou de corpo inteiro, ou só o rosto. Você é que decide. Só não pode esquecer que desenho depois tem que ser colorido, né? Tem que ser pintado. Características gerais da invenção. Você vai pôr o nome da sua invenção. É claro que antes de você fazer isso, você vai ter que parar, dar uma pensada, uma refletida, né? Aí você vai pôr um nome para a sua invenção. E qual que é a utilidade dessa sua invenção? Para que ela vai servir? Para que é que ela vai ser útil? Tá? Aí do outro lado da página, ainda na mesma folha, tá, gente? Do outro lado, você vai pôr de novo o nome da invenção, vai desenhar a sua invenção do jeitinho que você imaginou ela, vai pôr a data que você criou, né? A data que você estiver fazendo essa lição é a data da sua invenção. E vai pôr uma assinatura, né? Coisa chique, já vai ter uma assinatura aqui do seu nome, tá bom? Então façam tudo com calma, não tenham pressa para nada. Não dá para fazer tudo num dia, deixa um pouquinho para o outro dia, tá bom? E por hoje é isso, meus lindos. Espero que vocês se dediquem bastante, tá? Façam tudo com calma, com empenho, com capricho, tá bom? E a gente volta na nossa próxima aula, pessoal. Bye, bye, um beijo da Pro. Tchau, gente.